O Milton Neves me ligou na semana passada e falou assim: Robinho, tem um cara da indústria gráfica que jogou no Botafogo, vocês nem estão sabendo. E eu fiquei curioso. Então, hoje eu quero que vocês me ajudem a receber o Julião Gaúna. Bem, bom dia a todos, né? Bom dia às pessoas que estão nos prestigiando. É uma satisfação estar aqui para falar sobre a vida pessoal e também a vida que a gente nos traz a essa entidade tão importante que é a Abigraf Nacional. Boa. Julião, atual presidente nacional da Abigraf, da qual, obviamente, temos a nossa parceria em TV Abigraf e Pritcast. Antes de começar, Julião, não podemos deixar de citar aqui os nossos queridos patrocinadores, a Cemic Tintas Gráficas, a Cor e Processo do meu querido amigo Robson, a Croma Microencapsulado, a Duplicop Eurostar, a Opção Offset e a Top Coat Vernizes, todos eles com episódio ali no nosso canal de YouTube ECG Pritcast. Também os nossos parceiros, a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf, Abiconv e Abitec. Muito obrigado a todos por confiar e prestigiar o nosso episódio, o nosso podcast. E vamos ao que interessa, vamos conhecer um pouquinho do Julião, contar um pouquinho da trajetória dele, essa história de futebol que eu fiquei um pouco curioso, enfim. Julião, conte pra nós, né? Quem é o Julião? Como que iniciou no mercado, um pouquinho da sua trajetória, enfim, até ser atualmente o presidente da Abigraf Nacional. Bom, a trajetória na entidade, a trajetória no setor da indústria gráfica, né, nós nos apresentamos, eu chamo de cair de paraquedas. Eu não sou nascido na indústria gráfica, eu não sou criado na indústria gráfica, né? Eu vim do mercado financeiro quando houve uma oportunidade para ser representante comercial de uma indústria gráfica que hoje eu sou o proprietário. Então eu não abri uma indústria gráfica familiar, essa coisa toda. Então, através dessa oportunidade, eu me tornei representante comercial e nós fomos desenvolvendo junto com o proprietário até então, construindo uma mudança diferente que a gente trouxe do mercado financeiro, trouxe do mercado comercial, que é diferente do que se vê uma indústria gráfica. E ao longo do período a gente foi desenvolvendo, me tornei sócio da Gráfica Editora Pontual e numa mudança muito drástica, né, que a indústria estava acontecendo, para poder mudar para a gráfica rápida, o proprietário então não queria mais ter a gráfica tradicional e quis vender a gráfica, o restante dos 50%. E foi quando nós adquirimos isso em 77. A gráfica ela é nascida em 82, hoje nós temos 43 anos de existência, do qual nós estamos há 30 e poucos anos participando disso. Isso foi minha entrada na indústria gráfica. E a partir de então, nós fomos nos envolvendo, e não era uma característica do proprietário se envolver em associação ou em sindicato. Isso havia uma controvérsia na minha discussão com ele, que eu entendia que era preciso estar perto das entidades para que a gente possa, porque havia muita insatisfação da forma que a indústria lidava com seus negócios, né? Falei, onde que a gente pode mudar isso? Não é aqui na casa, nós temos que mudar lá onde nasce, através dos seus associados. E ele entendia que isso era uma perda de tempo, alguma coisa parecida, e eu entendia que não, que era preciso estar lá para defender os nossos interesses. E assim nós começamos a trajetória sendo um dos associados, e aí foi galgando espaço, né? Dessa forma, e chegamos até onde nós estamos hoje, que é outra história também, é interessante de se contar. Ou seja, não foi aquela visão micro, mas uma visão muito mais expandida, na qual você entendia desse ecossistema como um todo que está fazendo as mudanças. Sim. Bacana. Para chegar, vamos lá então, para chegar até aqui, são 25 anos de exercício, né? E todos vocês conhecem, vocês são da cidade de São Paulo, são do estado de São Paulo, nós temos 60 anos de existência, né? A Abigraf Nacional, é a primeira vez que nós temos um presidente fora do estado de São Paulo. É um negócio, chega a ser inusitado, né? E como que ocorreu isso? Nós tivemos lá alguns anos atrás, uma discussão da Nacional e dessa forma houve o afastamento de 6 regionais da Nacional, né? Principalmente a região Nordeste.
qual que era o anseio deles? Eles entendiam que precisava ter mais participação, precisava ter mais envolvimento dentro, vamos chamar, da cúpula da Nacional, né? E se reuniu com os menores, as indústrias ou os estados menores, para poder fazer um contraponto. Nesse sentido, eu sempre fui contra, né? Eu dizia, nós precisamos nos aproximar da região sul e da região sudeste para que a gente possa exercer a nossa insatisfação. Eles não concordaram com isso e acabaram se afastando e eu fiquei. E aí consegui trazer alguns que não acompanharam e a gente conseguiu ir mostrando, né, para a região sul e sudeste que era preciso abrir esse pensar, né? Não pensar só na região sul e sudeste. Porque assim, vocês, nas minhas falas, vocês observam que eu termino normalmente assim: ninguém ficará para trás porque juntos somos mais fortes. Porque eu acredito nisso. Nós precisamos ter a região sul-sudeste que são fortes, mas nós precisamos ter a região centro-oeste, norte e nordeste que, de certa forma, precisa de mais abrangência, mas acaba não chegando, entendeu? Agora precisa levar lá. Eles não conseguem chegar até aqui para poder abrir esse escopo, para abrir a informação. Mas precisa de alguém que fizesse isso. E nós conseguimos, com argumentos positivos, com argumentos construtivos, nunca atacando, nunca desvalorizando a importância, né, da região sul-sudeste, mas a capacidade que eles poderiam prover todo o Brasil de uma forma geral. E assim nós fomos trabalhando isso aí. Acabei galgando o primeiro cargo de forma exponencial, sendo vice-presidente do Conselho Deliberativo, que ainda tinha no conjunto do Estatuto. Aí acabei galgando a presidência, fiquei por 2 mandatos na presidência do Conselho Deliberativo. Logo, futuramente, eu fui chamado para participar da vice-presidente da Executiva, que no caso era o Cid Aversa, né? E aí chegou um momento que ele me perguntou se eu estava com disposição para assumir, que ele não pretendia mais, que aqui no Estatuto nos dá a possibilidade de fazer 2 mandatos, né? Um eleito e outro reeleito, né? Eu falei, se a gente conseguir fazer com que tenhamos o apoio, né, a gente consegue trabalhar isso. Aí eu aceitei essa missão. E o que a gente tem feito nesse decorrer? É fazer com que aquilo que eu acredito, né? Levar informação, desenvolvimento, principalmente conhecimento para todas as outras regiões que não conseguem chegar até aqui. E agora há pouco nós viemos do Guarujá, nós estávamos lá, e trazer também as entidades afins, né? Você citou a Minconv, que é um segmento que estava solto no mercado de comunicação visual e sinalização, e a gente vem falando sobre esse assunto para trazê-los para dentro. E a gente conseguiu também trazer, mas tudo isso é um trabalho ao longo do tempo, né? O que é no Guarujá que nós tivemos? Fomos lá participar da reunião dos livreiros, dos distribuidores e juntar com os gráficos. Porque quem que produz, no final das contas, o que o cara escreve, o que o cara imagina, somos nós gráficos. Então precisamos estar com esses caras juntos. Fomos para lá ontem e ontem nós participamos um seminário que está tendo lá, que começou ontem, vai hoje e vai até amanhã, né? Isso está sendo importante para a Nacional como institucional. E imagina vocês que a gente tem recebido informações muito positivas com essa ação do presidente nessa direção. Todo um ecossistema, né, Julião? Para entender, né? Você galgou ali cargos ao longo do período na Abigraf, e obviamente, quando foi eleito ali o presidente da Abigraf Nacional, você teve toda a sua trajetória e, obviamente, uma meritocracia por competência. De certo modo, foi um recado da Abigraf no sentido, assim, né, de outras regiões, é que você falou, pô, a gente precisa unir, do sul-sudeste para ter forças, centro-oeste, norte, nordeste. Foi uma espécie de não um recado, mas mostrar realmente que estava indo para essa direção. E quais são os principais desafios, não só à frente da Abigraf Nacional, mas se houve, né, se está atrelado a algum desafio por ser fora de São Paulo, o primeiro presidente fora de São Paulo, se encontrou algum desafio nesse sentido?
Sim, os desafios, como a gente está nessa trilha, vamos chamar, há algum tempo, né? A gente foi minimizando os desafios. O que são o minimizar? É ter a relação muito estreita com os grandes players de São Paulo e eles compreenderem que a liderança era muito importante não ser de São Paulo, pelo menos neste momento, né? Fazer com que a gente agregue. Eu vou dar um dado para vocês assim. Eu aprendi ao longo do tempo, hoje chama de mentoria, né? Mas eu aprendi numa relação de consultoria com uma amiga nossa do Sebrae Mato Grosso do Sul, que lá tem duas questões, o ter e o ser, né? E o que é o ter? O ter, você atinge cargos, você atinge posições através da capacidade patrimonial, da capacidade financeira, o que você tem a mostrar. E era assim, tá certo? Eu não estou dizendo que eu sou contra esse processo, tá certo? Então, você falando da presidência, era assim, os presidentes anteriores, todos eles tinham capacidade patrimonial e são grandes players, então eles viravam presidentes, né? Tá certo? E o que é o ser? O ser é quando você avalia o indivíduo pela conduta, pela trajetória, pela forma que ele trata as pessoas. Isso, de novo, só um parênteses. Não quer dizer que os outros trataram erradamente. Estou dizendo o jeito de você avaliar para ser seu líder, né? Porque é muito desafiador uma região passar a ser liderada por uma região menor. Isso é um desafio, né? Você pega, de novo, região sul-sudeste, ser liderada por uma região menor ou por um líder que tem uma capacidade patrimonial menor daqueles que vão ser seus colaboradores, né? É só a gente lidar com isso. O meu vice-presidente, que é o Aversa, ele trabalha na sua empresa vamos falar de números de colaboradores, de 500 a 600 colaboradores. Então é diferente. O meu secretário, o meu diretor financeiro, que é o Plural, que é o Jacomini, tem 1.100 colaboradores. O suplente desse financeiro, que é o Léo Graff, que é o Fábio Gabriel, tem outros 1.200. Então, você construir uma relação de respeito, de importância para liderar esses caras, tem que ter um trabalho de relação, de confiança, de certeza e de sabedoria que esses caras podem acreditar a você, né? Isso a gente construiu e conseguimos trabalhar e estamos trabalhando fortemente. Feito isso, é preciso levar essa credibilidade e fazer com que as outras regiões acreditam que é possível outros líderes fazer esse papel que não seja de São Paulo. Não quer dizer que São Paulo vai voltar a fazer, tá certo? Porque sempre existiu uma lenda, né, que no Estatuto da Nacional só podia ser presidente da executiva só quem fosse de São Paulo. Isso é uma mentira, porque como que funciona? A nossa equação é por tamanho de associado. E aí tem um peso para poder fazer essa eleição, né? Então, é natural que onde tem maior a quantidade de colaboradores, ou seja, associados, o peso tem que ser maior na hora de você fazer a sua votação, né? E isso, para mim, eu entendo que é correto, né? Mas muitos defendiam que tinha que ser um por um. Então, em vez de resolver isso um por um, ia criar mais problema do que solução. Então, o que você tem que fazer? É o que a gente trabalhou. Reunir com quem tem maior peso e vender, vamos chamar assim, não vou falar como político, mas vou falar como político, vender a sua plataforma, vender quais são o seu plano de negócio, quais são a sua perspectiva dentro do conjunto da Abigraf Nacional. Isso eu vendi para eles dizendo o seguinte, se a gente não mudar essa posição, daqui a pouco nós vamos ter uma Abigraf São Paulo, uma Abigraf Rio de Janeiro, uma Abigraf Santa Catarina, uma Abigraf sozinha, não vai ter mais nacional. Então, numa mesa como essa, a gente fez a seguinte pergunta: o que vocês querem? Uma Abigraf nacional ou uma Abigraf sul-sudeste? A pergunta foi essa, né? E aí me responderam, não, nós queremos uma Abigraf nacional. Eu falei, então nós vamos ter que mudar a forma de trabalhar em relação às outras regiões. Nós temos que sair daqui. Essa entrevista, dá para a gente falar isso? Lá na minha terra, na minha faculdade que eu aprendi, tem uma disciplina que poucos conhecem, que é o TBC. TBC é tirar a bunda da cadeira. Então você tem que sair daqui e ir lá.
tá certo? Mostrar para os caras o que você veio fazer. Entendeu? Ficar com todo respeito, mas fica só no ar-condicionado, fica bacana, né? Fica legal, entendeu? Então, tá o Cris que está nos observando, tá o Rogério, que é meu parceiro aí, a gente anda por esse Brasil. Você tem uma ideia, tivemos em Brasília semana passada, fui sair de casa terça-feira, voltei para casa sexta-feira, segunda-feira cedo estava aqui porque nós tínhamos compromisso, entendeu? Mas isso alguém me obrigou a isso? Falei, não, ninguém me obrigou. É uma escolha que eu entendo que a gente deve fazer para a entidade. É um legado que a gente quer fazer para deixar para a entidade. Isso posto, isso fortalecido, todo mundo, mesmo que tenha um novo presidente paulista, ele vai entender que é a importância e a relevância que a Brigada Nacional tem agora em nível nacional. Porque os resultados, sabe, meus caros, e que a gente tem recebido, o quanto que isso tem validado a instituição, tipo assim, hoje a instituição mudou, hoje nós temos uma facilidade de falar com a instituição, hoje a qualquer momento eu falo com o presidente, eu ligo e ele me responde, né? Hoje eu falo com o departamento jurídico direto, hoje eu falo com a área marketing direto, estou dizendo do lado de lá, tá certo? E os grandes players, eles não precisam disso. Agora, eu preciso que eles estejam na casa, tá certo? Porque eles têm toda a sua estrutura, tem departamento A, B, C, tudo estruturado para atender a vida deles, porque são grandes, né? Agora, 95%, 96% são empresas familiares de pequeno porte de 5 a 10 colaboradores. Esses caras precisam de orientação. Quem que vai dar orientação para esses caras? É a Abigraf Nacional. E através E como que você faz isso acontecer? O corpo de trabalho, ele só passa a acreditar nesse processo se a sua liderança maior faz. Senão ele também não faz. Pelo exemplo. Então, eles são bem atendidos porque o corpo de trabalho fala, o presidente faz isso, então nós temos que acompanhar a ideia, entendeu? Mas, até apenas se você for do mercado, 95%, majoritariamente para ficas pequenas, enfim, familiares. Até, obviamente que isso é para todos, mas principalmente para esse pessoal. Qual que é a importância da Abigraf perante ao mercado de modo geral, e não só especificamente, mas principalmente para esse pessoal de menor porte, menor recurso, menor estrutura? A Abigraf é fundamental na vida deles. Eu digo por mim, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha empresa dentro do meu estado é uma das maiores, mas nada perto das que tem em São Paulo, mas é uma das maiores. Tem tecnologia avançada, atendemos vários tipos de segmentos, área de dados variáveis, área de QR Code, área de comunicação visual, sinalização, porque no interior você faz de tudo, não dá para você especificar, tá certo? Offset, nós temos até tipografia, o que parece que não existe mais, né? Mas nós temos uma máquina lá para fazer sacola, para fazer fechar pasta, para poder fazer vinco. Então nós temos uma máquina então existe isso. E lá no interior, vou dar um exemplo, interior do Piauí, interior do Maranhão, a pessoa está lá com uma máquina mas ele é uma indústria gráfica. Então se você abandonar esse cara, o que eu defendo? Se você dá estrutura para esse cara, ele continua lá gerando emprego e renda e produzindo para aquela localidade. Agora, se você não vai dar estrutura para ele fecha a empresa e vem pedir emprego aonde? Essa cidade ela tem normalmente um emprego nas prefeituras, ou no estado, ou qualquer coisa parecida. O mercado privado é muito complicado. Eles vão pedir, então nós vamos trazer uma questão social para o nosso Brasil. Isso eles vão pedir. E outro detalhe, eu tenho 64. Hoje, essas empresas de médio porte ou pequeno porte já tem lá a nora, ou casada com filho, já está dentro da empresa, ou tem o filho que já está casado com a nora, e eles estão tocando o negócio. Se a gente não der uma sequência para essa construção, nós vamos jogar esses caras na rua, entendeu? Quem que faz isso? Quem que orienta? Quem que dá o caminho? Quem que instrumentaliza? Quem que dá as ferramentas? É a Abigraf Nacional. Naturalmente, cabe cada um dos senhores, no caso eles, tomar uma escolha e pensar o que tem que fazer diferente. Não dá para a gente discute muito. Não dá para imaginar que vai continuar tendo em abundância impressão no papel através, eu digo, sem documentos fiscais e documentos administrativos. Hoje não tem mais a abundância que tinha antes. Mas continua existindo, né?
Mas você precisa, você pode ter lá um plotter de boca de 80 e hoje com uma tecnologia tão avançada, o cara lá no interior ele precisa de um banner. Aí você fornece um banner pro cara, entendeu? Tá? E aí você vai tocando a vida. É para sobreviver, Julião? Não posso responder dessa forma, mas é um caminho para ele seguir a vida dele. É um papel que a gente tem que fazer. Agora, a gente virar as costas para isso, entender que é só atender os médios e grandes, é mais fácil, é tranquilo. Você chama aqui, conversa com ele, explica ou escuta o que eles querem. Então, esse é o maior desafio que eu entendo e que eu estou fazendo, que em nenhum momento dizendo dos antecessores, mas era um enfrentamento que a Abigraf Nacional tem que fazer. E a gente se propôs a participar disso e fazer dessa forma, entendeu? Numa questão de âmbito geral, de indústrias, né? Posso estar um pouco desatualizado, mas cheguei a ver uma vez no report do Sebrae, que justamente essas empresas pequenas e médias são responsáveis por cerca de 75% dos empregos formais. Não sei se isso reflete também no mercado gráfico, é mais ou menos esse número. É a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo do cunho social. Se você não cuidar desses caras, 80% vão ficar desempregados. E já são pessoas de 60, pessoas velhas, pessoas com idade. Você acha que esses caras vão arrumar emprego em outros lugares? Não vão. Entendeu? E na maioria é um erro de cada um de nós. Na maioria deles, não buscar alternativa acadêmica ou qualquer coisa parecida. Eles sabem fazer isso. E, através disso, eles vão evoluindo. O cara que tinha uma tipografia, botou um offset, daqui a pouco botou uma digital, eles foram evoluindo de conhecimento conforme a demanda que o mercado lhe atribuía. Entendeu? Dessa forma que a gente quer continuar fazendo com que ele siga produzindo, de certa forma, dando sustentação para sua família lá no interior. Movimento a economia local, de certa forma. Economia local, exatamente. Né? E como a tecnologia está tão avançada, essas coisas de digital tá na rua lá eu cito o Piauí, que é bem longínquo, né? Tá lá, não tem mais escondido. Antigamente, sim. Só tem nas grandes centros, só tem nas grandes capitais. Não, agora tem em qualquer lugar. Agora, se a gente não levar essa percepção para esse cara, para ele entender que as coisas mudaram, aí você perguntou qual é o papel da Nacional, da Abigraf Nacional, é esse papel, dizer, estou te avisando que está mudando, é preciso você antenar para o caminho que você quer tomar, mas é só para empresa que tem equipamentos grandes. Eu falei, não, senhor, hoje em dia tem empresa, tem equipamentos do seu tamanho, é só você dar uma olhada na sua rua, o que está precisando, olhar no seu entorno, e aí você vai buscar. Aí a gente até brinca, tem alguns que são, com todo respeito, são resistentes, né? Mas isso aí eu não consigo mudar isso na parte da força. A gente consegue mudar através do argumento e através das informações. É nesse sentido que a gente tem trabalhado. Boa. Cara, que bacana. Eu acho, Julião, que você está protagonizando uma mudança, né? E isso tem a dificuldade natural, porque você está tirando uma característica que era mais recolhida e mudando para uma atuação ativa, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar no Paraná, acho que de uma outra vez em Santa Catarina, onde a gente circula por aí, né? A gente se encontrou lá na Drupa, aliás, isso. Lá na Alemanha, o ano passado, foi quando a gente conversou a primeira vez sobre gravar. Para gravar aqui o Printcast com você. Isso é muito legal, cara. A gente sente claramente toda a energia que você está colocando nisso aí. E foi muito legal, foi inusitado você chegar do céu lá no Congraf. Ele veio de Homem-Aranha. Não, Homem de Ferro. Homem de Ferro. O cara desceu, eu falei... O Cris é culpado, tá aí olhando, mas ele é um dos culpados. Ele que arrumou aquela roupa lá. Ah, é? E você veio pela grua, né? Você veio pela cabo de aço, cabo de aço, Meu, Aqui tem duas coisas interessantes, eu vou te contar três coisas importantes, entendeu? Você falou da Drupa, nós fomos para a Drupa, né? E aí, normalmente, você não fica na Drupa, porque você acaba fazendo aproveitando a oportunidade, né? Sabe? E aí,
combinei com os meninos, falei, não, eu vou ficar no stand do horário comercial. Falei, pô, presidente, falei, não, porque eu tenho que estar aqui para receber todos os associados que vão chegando, e eles vêm perguntando de uma referência. Então, ficamos ao tempo todo fazendo expediente, né? Isso fizemos. Vem o retorno assim extraordinário, sabe? Um troço assim, onde todos que chegavam, caravana, individual, só uma família, nós estávamos lá atendendo para dar o atendimento, o acolhimento institucional, né? Sim. Isso foi muito importante para todo esse trabalho que a gente quer fazer e está apresentando, né? Agora, esse outro detalhe que descer do cabo de aço tem outro mais interessante dentro desse contexto. Eu era presidente do conselho. E nós fizemos um Congraf no Rio Grande do Sul, e lá o tema era pensar e fazer diferente, né? Eu tinha minha fala, né? Eu tinha que... Aí, o que você apresenta? Você vai dar os números da indústria gráfica, que hoje, percentualmente, ele não é mais somente promocional, tem tendência digital, e tal. Aí eu falava, eu não vou fazer esse negócio. Esse negócio eu tenho que arrumar algo que a gente impacta essas pessoas, né? Tá certo? E aí foi muito gozado que eu treino, né? Eu fui jogador de futebol, daí tem uma estrutura, não tô como era antes, mas continuo tendo uma estrutura, e eu faço a minha academia sistematicamente. E lá a gente brincava, quando garoto eu plantava bandaneira, eu fazia essas coisas, e comecei, falei, sabe uma coisa? Eu vou abrir esse congresso de cabeça para baixo. Tá? Os meninos têm esse negócio aí, depois eles mostram. Mas qual que era o tema? Pensar e fazer diferente, né? Porque estava naquele momento que toda a indústria gráfica estava assustado com a questão do digital, que o livro ia acabar, que o papel não prestava mais para nada, né? E eu sempre batei, falei, gente, vamos prestar atenção, o papel continua importante, porém existem outras plataformas de informação que nós vamos ter que agregar. Foi nesse sentido que a gente começou a trazer e trabalhar para que todos os outros segmentos pudessem estar junto conosco na Abigraf Nacional, entendeu? Para poder entender que tanto que a gente mudou, que nós não somos, a missão não é de impressão, é de comunicação e impressão. O Abigraf Nacional trabalha com essa chama, com esse chamamento, impressão e comunicação, né? Cara, aí só quem sabia era o Rogério, eu nem sabia. Aí eu falei, Rogério, nós temos o presidente, Cris, o seu discurso está pronto. Eu falei, eu não quero, não vou fazer discurso. Eu vou falar com ele não me conhecia ainda, né? Eu nunca fui descrever. Eu falo, eu raciocino, aprendi algumas ferramentas, você usa os tópicos, né? E você separa eles, aí você vai, naquele momento, você vai com a mente, você vai, às vezes dá uma erradinha, mas você consegue dar uma arrumada, entendeu? Aí chegamos lá, aí eu falei pro menino lá, o Rogério falou assim, o presidente quer um microfone e quer montar uma caixa que dá a altura do microfone, na boca dele é o contrário. Porque você tem a altura do queixo, né? Uhum. Aí o cerimonial falou assim, mas o que ele vai fazer? Aí o Rogério falou assim, ele vai ficar de ponta cabeça, quando eu for chamar para ele falar, vai falar, aqui não vamos fazer isso não. Aí o Rogério falou assim, o cerimonial disse que não vai fazer não. Aí eu fui lá. Aí eu falei, Roque, aí chamei o Roque é o presidente, tá? Sim. Né? Falei, vai acontecer isso e eu vou fazer, você avisa o seu cerimonial que eu vou fazer, né? Arruma um microfone para mim. Aí arrumou o microfone e tal. Fui pro púlpito, fez as referências naturais, as autoridades e tal, e me desloquei pro meio do palco. Botei o microfone no chão, e os caras, o que vai fazer? Bati e virei e falei assim, quero declarar aberto 2019, o 19 Congresso da Indústria Gráfica Nacional, e o tema é pensar e fazer diferente. O seu modelo de negócio mudou e tem que mudar agora para a gente poder construir um novo modelo. Declaro aberto e virei.
Caramba. Aí tem um detalhe, nós contratamos o Igreja, o Arthur Igreja, é um jovem, estava despontando para falar sobre inovação, daí por conta, né? Ele estava na Coxia, eu fui para Coxia, eu já conhecia ele da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul, que a gente tinha contratado ele lá, né? Ele falou assim, presidente, você quer que eu faça o quê agora? Acabou com a minha palestra. Acabou com a minha palestra. Falei, não, aquilo ali é só uma chamada, Arthur. Você vai lá agora, você vai contar como que faz esse negócio, entendeu? Que os caras agora precisam saber como que faz isso. Eu só fiz uma chamada, entendeu? Né? E aí vem, vai subindo a régua, né? Aí vem o São Paulo, né? Aí já os meninos já falei, ei, presidente, vai fazer o que agora? Já sabe que... Juntou o Cris, juntou o Rogério, vamos fazer o que agora? E foi aí nessa já era o tema, era outro. O que vem do futuro para a Terra, né? O que vem do futuro, né? Para a gente poder seguir. Aí vai daqui, pensa dali e tal. Aí eu falei, tem um negócio de a gente lembra daquele filme que a gente desce lá do alto e daí vai tá lá em cima, vamos criar alguma coisa que a gente fale do chão, a Kelly, que é a nossa cerimonialista, né? E fale como presente lá em cima, né? Mas eu falei, mas a gente tem que ter uma coisa característica, não é descer de terno, descer de paletó, né? Não, aí saiu o Bruno atrás de uma roupa de Homem de Ferro, o Cris também. O Bruno tem mais ou menos o corpo parecido, experimentou, porque nem experimentei, né? A roupa aí experimentou, falou pra ele, acho que isso aí dá certinho, né? E deu mesmo. Que legal. Aí o gozado foi com o bombeiro. Chegamos lá, falei, juro que o senhor, 8,5 metros tem lá, né? Olha aí. 8,5 metros. Falei, juro que o senhor vai descer esse negócio aqui? Aí eu fui lá testar, porque podia dar uma vertigem, sei lá, qualquer coisa, né? Subimos primeiro lá um dia antes, descemos, né? Só segurando e tal. Falou, mas uma coisa o senhor não vai fazer, não. Não vamos botar um cabo de aço aí, porque eu queria descer sem nada, entendeu? Só segurando no balanço, entendeu? Para dar veracidade no negócio, entendeu? Tá vendo? Aí eu aceitei, fiquei meio preocupado, vai que dá uma errada, né? Entendeu? Aí estraga a festa, né? Aí pendurou. Aí houve a comunicação da Kelly sumindo na hora você estava lá, você viu. Aí, cadê o presidente, não sei o que e tal. E aí nós fomos, não, eu estou aqui no futuro, vim buscar informação para poder levar para a Terra, para a gente poder ter um caminho mais claro e tal. Aí a gente desceu e botou de fundo a música do Homem de Ferro, aquela que ele desce assim, né? Então, aquilo foi muito legal. Foi show de bola. Show de bola. Agora vai ter o próximo congresso, já estão perguntando o que vai ser. Pois é, pode adiantar? Tem spoiler, não foi decidido ainda. Não tem ainda, a gente vai pensando conforme, mas pretendo fazer algo que é o que chama atenção. Na verdade, aí existe algumas coisas, chamar atenção é chamar a atenção das pessoas acordarem. E aí tem um detalhe interessante, eu encontro, vamos falar lá de 2019, eu encontro muitas pessoas hoje, muitos empresários, pequeno, médio, diz o seguinte, presidente, aquele dia a minha vida mudou empresarialmente. Eu acordei, o que eu devia fazer para mudar do que ficar somente reclamando das condições que estavam atribuídas ao meu negócio. Eu precisava inverter o processo. E com aquela coragem que o senhor teve de ficar ali, tinha 600 caras, entendeu? Se desse uma rasgada no fundo eu fiz de terno, lá eu estava de terno. Lá eu estava com terno, gravata e tudo, entendeu? E aí tem um detalhe interessante, que lá a gente mora numa casa com um andar, né? Aí eu descia com paletó e terno, socorrinha minha esposa. Falou, você vai aonde essa hora? Eu falei, não, vou dar uma treinadinha aqui. Eu treinava na sala de terno, porque eu precisava saber, experimentando qual que era o terno que estava tranquilo para não dar errado, né? Entendeu? E tem calças, que é aquela elástica, não sei, tem uma mais, né? O pano é mais, né? E tem umas que é justia. Aí se der uma errada, ele rasga, né? Aí eu falei, você jura que você vai fazer isso? Eu falei, vou. Eu falei, eu nem vou porque eu não quero ver esse negócio. E aí a esposa do presidente da Abigraf regional, que é muito amiga nossa, a Maria, de Brasília, né? Aí ela estava em casa, eu estava começando, aí ela passou um zap para o Socorrinho. Eu falei, cadê o Socorrinho, você está aqui? Eu falei, não, eu estou em casa. Aí ela falou assim, você jura que o Julião fez isso? Eu falei, estou fazendo, vou mandar para você ao vivo aqui agora. Os bastidores. Mesmo pensando fora da caixa, tem que ter um pouquinho de planejamento ali, né? Às vezes, né? Senão... Mas esse, cara, viu, esse
de planejamento meu para não dar errado. Sim. Mas se eu contasse, os caras não deixavam fazer, entendeu? Esse do Homem de Ferro, os meninos já davam uma Tá acostumado já. ninguém me conhecia da forma que me conhece hoje, né? Então, se eu contasse, o Rogério enlouqueceu. Eu falei, não, você tá louco, rapaz. Aí eu tive que exercer minha função de presidente. Eu falei, eu vou fazer e acabou, entendeu? Eu tive Tô que, aqui. eu vou fazer. Tem prerrogativas. É isso, exatamente, né? Aí o menino lá do Rio Grande do Sul falou, se quiser, você arruma o microfone. Eu não vou arrumar, não. Aí o Rogério que arrumou o microfone, ajeitou, botou a caixinha lá e tal, sabe? Olha só. Lógico, medo de um acidente, né? Sim, Perigoso, né? compreensível, Natural, né? né? Tá certo? Mas foi importante, para a indústria foi importante. Eu sempre digo, cara, o PJ é fundamental, mas quem faz PJ são as pessoas. Então, se as pessoas forem impactadas, a gente consegue fazer uma nova construção, a gente consegue mudar o modelo, a gente consegue levar o nosso caminho para uma prosperidade com melhor abrangência. É assim que eu acredito e minha vida sempre foi assim, sabe? Sempre eu venho, só misturando um pouquinho, eu venho de uma família muito diversa, entendeu? Então, a minha trajetória, ou eu fazia ou eu recuava. Como eu não tinha opção para recuar, então eu sempre fui fazendo, entendeu? Isso aconteceu na minha época de estudar, na minha época de futebol, que você até perguntou, né? Uhum. Não sei se cabe isso. Na época do futebol, eu fui visto num campo de várzea, né, com 10, 12 anos jogando futebol, e fui levado para o Operário Futebol Clube, que é um time nosso, e na época era um time de sucesso, 74, 75, era um time que estava em rede nacional, né? E a gente trabalhou lá, e em um ano eu já fui colocado no profissional, pela validação do treinador que viu que tinha potencial, né? Lógico que isso nem sabia, estou dizendo isso hoje, né? Que eu tenho 64, tenho maturidade para falar, mas nem sabia como. E assim foi que aconteceu o trâmite. Com 77 a gente despontou, e quando a gente foi negociado com o Botafogo, e tivemos 3 temporadas no Botafogo. Que bacana. Eu brinco com os amigos, né? Você não jogou no Maracanã com 170 mil pessoas. Eu joguei, porque não tinha. O Maracanã diminuiu, né? O Maracanã diminuiu. O Maracanã hoje tem 80 pessoas. Sim. No final de 50, tinha mais de 190 mil. Mais 190 mil pessoas. Mas quando dava para o Flamengo e Botafogo, dava 120, 130 mil. Né? Tá? Não, era louco. A gente chama de gargarejo, os caras ficavam ali na boca, ali, entendeu? Então, são várias oportunidades. Naquela época o futebol era feito de 1 a 11, né? Não tinha esses números. Então, eram definidos vamos chamar, as funções, né? Qual foi o meu destaque no sentido do futebol? Normalmente o número 5 é um volante marcador. Um volante só corre atrás do 10 ou do 8, que não era na época, né? E entregava para o seu 8, para o seu 10, que eram os craques do time. E qual foi o destaque? Eu não entregava, eu marcava bem, roubava a bola, mas não entregava. Eu dava continuidade com a jogada, tinha um bom passe, tinha uma boa visão de distância, né? De passe longo. Então, e que depois virou o segundo volante. Depois colocaram o cara que era mais habilidoso, e a gente chamava normalmente o 5 de brucutu. Era o cara que só batia, né? Sim. Só tomava e entregava pro cara. Toma, eu sei que sabe fazer, eu não sei. Era algo dessa forma que era. A gente tem exemplos, não é da minha época, um pouquinho mais velho, mas que teve esse destaque, que é o Clodoaldo, que jogou no Santos e foi da seleção brasileira, né, na época de 70. Então ele era algo parecido e eu me inspirava muito nele. Ele não era um marcador somente, ele era um construtor, né? Tá certo? Mas lógico, eu falo essas palavras hoje porque mas na época eu via e queria fazer igual, né? Então, Que bacana. Pegando um pouco essa parte de esporte, até botar um pouquinho quando você falou que a tua trajetória não foi fácil, você nasceu de uma certa forma ali num ambiente que não era dos mais favoráveis. Ambiente familiar, legal, mas estou dando de recursos financeiros, então era escasso. Exatamente. Era escasso. É isso, acho que na vida muitas pessoas
quando nasce, vamos dizer assim, né, na corrida da vida, larga lá atrás, em virtude disso, essa questão de estrutura financeira, recursos escassos e tal. Mas óbvio que esse roteiro nem todo mundo consegue, mas a base de ter a vontade, de querer crescer, de ir para cima, ou seja, de ser um esforçado, você vai aprendendo, você vai adquirindo talento, conhecimento, e chega uma hora que você ultrapassa aquele que na vida, na corrida da vida, teve uma situação um pouco mais privilegiada e tá tudo certo, questão familiar, não tem problema nenhum em relação a isso, mas que muitas vezes é um talentoso preguiçoso, né? Que não se esforça, que não vai atrás. E esse esforçado, ele chega um determinado momento da vida que ultrapassa. E aí, linkando com o esporte, até hoje você falou que treina, não sei como que é a sua rotina de treino em virtude das suas viagens, seria até bacana você falar um pouquinho. E se você vê relação com a performance no trabalho, em relação com essa performance na vida pessoal, em relação à atividade física e cuidar, se é possível ter um PJ forte com um CPF fraco. Não. Eu vou dizer para você o que me ensinou no esporte, e eu atribuo isso à minha vida profissional e a minha trajetória de ser liderança no primeiro momento do meu negócio, no primeiro momento das minhas coisas, entendeu? Quando você está trabalhando numa equipe, e aí você pega um time de futebol de 11, normalmente são 15 a 17 pessoas que faz parte, vamos chamar assim, da estratégia do treinador, tá certo? Então, o que eu aprendi? É necessário que você tenha equipe, que você esteja construindo uma equipe. Você não pode ser individualista, tá certo? Então, lá no futebol, a gente trabalhava em conjunto. Eu posso não ser simpático a você, eu posso não gostar de você, mas eu tenho que construir o meu negócio na hora do jogo de futebol, eu tenho que vencer. E eu preciso de vocês dois para vencer. Ao vencer, eu vou ser beneficiado tanto quanto você quanto eu, tá certo? Então, a gente aprendeu isso. Trazendo isso para a vida profissional, eu entendi que isso é necessário. Na minha equipe, na minha empresa Garfo Pontual, a gente trabalha dessa forma. E isso foi um dos momentos que a gente mudou totalmente a empresa, né? Porque as pessoas, elas não tinham essa conjunção, né? Cada um cuidava do seu negócio, da sua área e tal. Então hoje a gente trabalha que cada um se preocupa com todo, com o macro, mas é preciso fazer bem a sua parte para poder gerar uma consequência de produção correta. Então todo mundo tem equipe, né? E falando da Abigraf Nacional, é a mesma coisa. Eu trabalho que todos eles, os presidentes das regionais, sejam inseridos no corpo dessa grandeza que é a Abigraf Nacional. Isso traz um processo de inclusão e de importância. Tipo, eu me pertenço, eu faço parte dessa ação. Quando aparece uma ação da Nacional, o cara lá do Maranhão, o cara lá do Amazonas, o cara lá do Piauí, fala, pô, eu tô dentro desse negócio aí. Eu falo com o presidente, eu sei o que está acontecendo, entendeu? Então, o futebol me deu isso, né? E lá no futebol, não tem o preto, por favor, não vou me interpretar, não tem o preto, não tem o branco, não tem o chato, não tem o arrogante, não tem o humilde. Todos nós temos que saber entender as diferenças das pessoas para atingir os objetivos. Aprendi isso com o senhor Carlos Castilho, que é um treinador que trabalhou muito tempo no Operário, mas ele foi goleiro muito tempo do Fluminense. Participou de Copa do Mundo, ele então tinha essa percepção. E também com o senhor João, a gente chama João Bosco, João Pica-Pau. Então ele cuidava muito disso. E aí tem os estrelas, né? Os caras que sabem são diferentes, né? Então os caras são diferentes. Você não pode, na época, ele mostrava da seguinte forma: você não tem que brigar com estrela, você tem que trazer ele para o seu lado para você poder, para a sua equipe ter resultado. A partir do momento que você tem resultado através da estrela, do cara que sabe fazer diferente, a gente tem no futebol, chama-se, aqui tem o PL, Prêmio por Lucratividade. Lá nós temos o prêmio por resultado, né? Ainda hoje é assim. Então, se ele é o estrela e consegue produzir resultado através dos gols dele, eu vou ganhar o prêmio. E o prêmio é igual para todo mundo.
eu ganho 1.000, ele ganha 10.000, porque ele é estrela. Mas o prêmio, se é 100.000, eu vou ganhar 100.000 também. Entendeu? Então, esse é o que eu aprendi ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para você do Mauro Silva. Mauro Silva deu uma entrevista na Copa de 94 e o jornalista, muito maldoso, falou: Mauro, o que você pode me dizer que você corre para lá, corre para cá, um esforço danado, entrega a bola redonda para o Romário, ele faz o gol e ele que sai na foto, na primeira página do jornal, e ganha 10 vezes mais que você. Falei: não me importa, estou fazendo o meu trabalho. Só que tem um detalhe: quando o resultado é positivo, não importa o quanto ele ganha, importa o prêmio que eu vou receber é igual ao dele. Agora, se ele não conclui, eu não tenho prêmio. É isso. Entendeu? Então, esse é o meu raciocínio no sentido de reunir as pessoas, sabe? De trazer as pessoas para dentro de um conjunto de um ganho muito maior. É isso que a gente tem trabalhado para a Abigraf Nacional em relação às entidades regionais, para trazê-la para dentro dentro da casa, né? E, de novo, é necessário, é fundamental que os grandes players estejam junto conosco, mas é essencial que as pequenas empresas fazem parte do conjunto e se sinta parte do negócio, entendeu? E a gente tem conseguido trabalhar isso na mente desses presidentes que até então não estavam compreendendo dessa forma e tem tido um resultado assim bastante positivo, né? Acredito que a gente vai conseguir trazer um novo modelo, um novo jeito de entender a associação. Detalhe, o presidente só viaja, não sei o quê. Essa visão já cortou, porque o resultado é positivo, entendeu? O resultado é O positivo. ROI é bom. O ROI é bom. A parte de equipe, né? Só para até esporte individual, as pessoas não vê, né? Quem tá lá é só uma pessoa, você tem uma equipe por trás cuidando, nutricionista, treinador. Sim, então, a equipe ela é extremamente importante. E tem uma frase do Bernard, não é frase na verdade, um testemunhal dele, quando ele foi dirigir a seleção masculina de vôlei, e ele propôs isso, né? Da premiação ser dividida entre todos, independente quem era a estrela, quem era. Isso. Algo que ele tinha proposto no vôlei feminino e as mulheres não aceitaram na ocasião. Não aceitaram. Não aceitaram. E no masculino aceitou. E aí ele falou: ali eu vi que a gente ia ser um time campeão. Porque era um time unido, era um time. E é o assim time que é acontece. campeão desse jeito, entendeu? É assim que Aí acontece. tem outra pergunta que vale dizer para vocês. É assim, e a tua empresa, né? Como faz? Né? Quando a gente pensou isso, como foi até bom acontecer com muito tempo, porque deu para eu raciocinar o que eu poderia fazer para ter minha empresa. Porque eu não quero fazer todo esse trabalho e depois dizer que eu não tive gestão capaz de manter minha empresa em dia. E dizer que a culpa de tudo isso que aconteceu com minha empresa é esse trabalho que eu estou fazendo. Então isso para mim não cabe, tá certo? É uma escolha minha que eu tenho que fazer, mas por isso eu tenho que trabalhar muito mais. Falando de equipe, então nós construímos uma equipe ao longo do tempo, né? Que eu estava nessa trilha e que eles iam participar disso comigo, que era uma vitória não só minha, uma vitória deles, ter uma empresa gráfica editora pontual do Mato Grosso do Sul no cenário de relevância que o sócio proprietário faz parte de um conjunto muito maior, que é ser presidente de executiva de uma entidade desse tamanho de 60 anos. Então isso foi, vamos chamar, argumentado e vendido o que a gente pretendia fazer, não simplesmente sair e largá-los, né? Então isso está bem construído. Tem a Socorrinha que cuida da área humana e a Sandra, que é minha gerente, está comigo há 40 anos, cuida da área financeira, compras, negócios. Então a gente tem uma relação. Hoje a comunicação é muito, muito fácil através do WhatsApp. A comunicação é muito fácil de tomar decisão. Então, em qualquer lugar que a gente está comunicando. Então a equipe anda e funciona de forma, vamos chamar assim, positiva, produtiva, né? O senhor vai quebrar, cuidado, tá vendo aquele ali, quebrou, foi se meter em associação, foi se meter em sindicato, foi se meter... E é fato que é possível quebrar mesmo, não estou dizendo que eles estão errados. Mesmo não estando em associação. Porque tem um detalhe, sabe? Eu cuido muito disso. Isso aqui é passageiro. Você é o presidente, mas você não é o presidente para o resto da vida. E outra coisa, você é chamado de presidente por um período.
parece muito amargo, mas a hora que você sair, ninguém te chama mais. É fato, é assim mesmo que funciona. A vida é desse jeito. A vida é assim. Você está preparado para isso? Eu estou preparadíssimo. Eu sei que meu tempo tem hora, dia e momento de entrar e de sair. Tá certo? Então, e nesse momento eu quero fazer a diferença. E o dia que sair, saiu, tá tudo certo, vamos embora para casa. Se for chamado para participar de algum evento, qualquer coisa parecida. Se eu quiser vir visitar para ver os amigos que eu construí ao longo do tempo, num prêmio lá e para cá, eu pego minha passagem, compro e vou para lá e visito. É assim que funciona, entendeu? Que não é ser, é estar, né? É estar, isso. Qual que é a tua, por exemplo, tá na primeira ou na segunda gestão, né? A primeira gestão, e aí já começa a falar sobre a segunda. Já vai, tá em pauta, então. A Tá em segunda pauta, tá em pauta, tá em sim, pauta, legal. Só curiosidade, quantas regionais tem? Nós temos 16 regionais ativas, né? E nós temos 27 no Brasil todo, as outras são diretores. Porque nós tivemos uma demanda lá não lembro, faz uns 10 anos, que por conta dessa relação que eu comentei com você, houve um afastamento de 6 regionais da região Norte e Nordeste, entendeu? E elas estão fora, criaram lá uma entidade e tal, mas nós estamos trabalhando para que a gente retorne. Esse é o meu trabalho, um dos principais objetivos. Tá contando, então. Estamos trabalhando, então, mas nesses lugares a gente tem diretores, né? Diretores representativos da Abigraf regional, onde não tem a entidade devidamente constituída, nós temos diretores representados, né? Mas nós queremos trazer de volta essa região, essas regionais, para fazer valer a Abigraf Nacional. Então, o meu objetivo e minha disposição é que quando terminar esse mandato, eu tenho na minha mesa de assembleia, quando nós fizermos a próxima assembleia, eu tenho, ao longo do meu olhar, as 27 bandeirinhas do meu Brasil afora, do meu lado, não do meu lado, do lado da Abigraf Nacional. É esse jeito que eu vejo. Julião é homem de ferro mesmo. Isso é bravo. Isso é bravo. Bacana, né? Diferente. Bom, legal. Presidente, estamos chegando no nosso finalzinho. Foi uma honra para nós estar batendo esse papo contigo aqui na sede da Abigraf São Paulo, Abigraf Nacional, né? Na sede da Abigraf. Tá podendo conhecer um pouquinho mais e tá levando essa parte da sua trajetória que tá obviamente ligada à parte da associação, enfim, falar um pouquinho da Abigraf, falar um pouquinho dos planos futuros, aí você acabou de falar das 27 das bandeirinhas que tem ali contigo. Então, muito obrigado, tá, por ter participado, muito obrigado por ter contribuído. E, obviamente, agradecidos pela parceria TV Abigraf Printcast. Temos certeza que temos muito ainda a fazer, né, Robson? O trabalho é grande. O trabalho é grande. E aqui, presidente, nós temos um ritual. Julião, agora você tá carimbado na comunidade do Printcast. Você é nosso novo queridinho. Bem-vindo ao time dos queridinhos. Obrigado. E legal demais, cara. Há muito tempo a gente queria ter esse papo. Sim. E o pessoal que tá assistindo a gente, vocês não sabem, não foi nada combinado. Foi por acaso. Eles estavam chegando do evento do Guarujá. A gente já catou aqui e falou, vem cá, tem que ser hoje, vamos gravar. E deu certo. E Milton Neves, Mirtão, aonde está o Julinho? Aqui com a gente, cara. Rapaz, eu quero realmente agradecer a importância da história contada, né, e ela divulgada, para validar toda a disposição de cada ser humano, né, que se propõe a fazer algo diferente. Isso, como eu fui incentivado por outros, isso a gente leva o incentivo para outras pessoas acreditarem que você participar de uma entidade, participar da associação, você agrega as pessoas, traz benefícios para as pessoas no seu geral, né? Dos 95% que nós temos de empresas, são micro e pequenas empresas, elas precisam muito da entidade, precisa muito dessa aproximação. Então, pegando a ferramenta que é comunicação, o que vocês fazem, levar isso para que seja assistido, para que seja visto pela comunidade, é muito importante. Então, entender a importância e a validade da Abigraf Nacional perante essa cadeia produtiva que faz a diferença na comunicação do nosso país, que é a comunicação, a impressão e a educação e o conhecimento. Nós é que fazemos isso, vocês através do trabalho, nós da Abigraf Nacional junto com
colaboradores que levamos essa ferramenta de forma muito saudável e produtiva. Eu muito obrigado por estar aqui com vocês. A gente que agradece, Julião. Um dos nossos propósitos é entregar um conteúdo de valor e certamente o cumprimos hoje, assim como em outros episódios, né? Galera, valeu. Não esqueça de compartilhar esse episódio, de curtir, de comentar, para que o algoritmo do YouTube cada vez mais perceba a relevância dos nossos conteúdos e distribua para mais e mais pessoas. Valeu e até a próxima semana. Tchau, tchau.